Conexão Urbana, aqui na rede Unique TV, a TV que faz sempre o melhor para você. Oferecimento Portal da Ilha, o melhor portal de informações da internet. Chefe Altamiro, o melhor bistro francês que está aí para servir o melhor para você. Rádio C4FM, a rádio c4fm.com.br, um trabalho meu que ela está no ar aí poderosamente pela internet. Vale a pena você ir lá e assistir. Você acompanha também todos os programas meus também na rádio C4FM, tá certo? Olha, o programa hoje eu tô nervoso, eu tô bem nervoso. Na noite passada, nessa madrugada, 3 horas da manhã, na Gerôncio Dives, bum! Explodiu, pegou fogo nas fiações inteiras. O bairro todo sem luz, Barreiros sem internet, Gerôncio Dives tudo na escura. Agora eu queria uma resposta da Secretaria de Segurança, ou não sei se é com a própria Celeste, para saber o porquê disso. Foi o pessoal do mal que fez isso? Foi os viciados que fez isso? Quem? Eu sei que foi bem feio, deixou a população ali da Gerôncio Dives apavorada. Foi desde o início ali, quem vai para a comunidade de Chico Mendes, até lá embaixo perto do shopping, pegou fogo na fiação inteira. Foi um negócio que foi horroroso. Então eu queria uma resposta principalmente das secretarias para falar o porquê isso, o porquê se estão tomando uma providência. E a outra coisa, eu vi uma matéria na internet, o vice-prefeito Michel, ele fala que está resolvendo o problema dos moradores de situação de rua, que a prefeitura está resolvendo, que está mil maravilha. Michel, você, pelo visto, você não anda em Campinas, você não anda no Cobrasol para ver o que anda acontecendo. Pelo jeito, não. E outra, para falar que Florianópolis não está resolvendo a parte deles, se for botar Florianópolis, o trabalho que o Bruno Souza está fazendo junto com a Mariane, é nota 10, mas um 10 grande que está acontecendo ali. São José ainda vai ter que caminhar muito para chegar ao ponto, aos pés de Florianópolis. Eu tenho que falar que é verdade, o negócio está ficando brabo mesmo. Hoje você não tem mais sossego nos bairros, não tem mais sossego no lugar nenhum. Aonde tem assalto, um pedindo, me dá uma moeda, você dá uma moeda, para droga. E aí? Difícil, né? É difícil mesmo de se lidar. A outra indignação que eu tenho, por falar de indignação, é sobre idoso. E hoje eu estou com um idoso aqui que olha, esse idoso, ele é a lenda do rádio, é a lenda da televisão. Daqui a pouco eu vou apresentar ele para vocês. Desencantamos ele, tiramos ele da toca. A Prefeitura Municipal de Palhoça, nós temos aí não só uma telespectadora, como uma pessoa que acompanha sempre o Portal da Ilha, e chegou uma denúncia bem estranha isso. Ela estava lá na Secretaria, detalhe, na Secretaria do Cidadão, ela tem 60 anos, e ela, segundo ela comenta, 5 pessoas que passaram na frente, foi para resolver o problema do imposto. E aí eu te pergunto, prefeito de Palhoça, Secretaria de Palhoça, os idosos agora só tem privilégio agora quem é que vai pagar imposto? Isso é uma vergonha, hein? Isso é uma vergonha. Eu vou mostrar isso, nem que eu tiver que ir lá ver isso, eu mesmo filmar e vou mostrar isso. Porque tu sabe que comigo aqui a cobra fuma. E falando nisso, desencantamos ele, estava eu, ressurgiu Pedro Paulo Pereira. Digão, tudo bem, Digão? Como é que tá, meu amigo? Essa satisfação. Meu estimado. Esse aí é o velhinho da TV. Olha, esse homem tem história, né, Pedro? Tem história. Tem uma história bem grande, né? Uma história muito grande. Nós comeu aquelas
situações que eu comentei ali, principalmente ali na comunidade de Chico Mendes ali, Isso é uma baderna. sai para Campinas, Isso é uma né? baderna. Isso aí ninguém manda, isso aí virou uma zona total. Esse troço aí é uma brincadeira. Não tem mais ninguém que mande, virou uma baderna total. Pode dar nojo falar nisso. O que eu quero falar em futebol, porque o futebol já está nojento. O futebol está nojento. A arbitragem no Brasil é uma nojeira, é uma coisa da pior qualidade, entendeu? Então, vamos falar em coisas, pelo menos assim, que a galera ainda está assistindo, está indo lá pagando 50 mil ingresso adiantado para ver umas peladas aí sensacionais. Outra coisa, e o presidente da CBF, já escolheram? Não, tá aí o nome enrolado. Eles querem botar o Pedro Paulo Pereira, tu não quer não? Eu não quero. É muita confusão, é muito disquidícia, é muito... O Ronaldinho, aquele, o cheinho, queria também. Não, barrado, o Gordinho queria fazer coisa legal. Aí não. Ninguém quer ser. Tu quer mexer, tu não quer deixar nós botar a mão no baleiro, né? Não queremos tudo não. Tu tem que ficar fora aí, vai para a arquibancada, vai para a segunda de ônibus, vai para a segunda, vai lá para a segunda, fica quietinho lá, não vem para cá, ninguém quer. Isso aí é a situação do futebol brasileiro. Ô Pedro Paulo, qual é as novidades aí que tu conta? Me falaram aí que você está vindo com novidades para a Uni TV, que andaram você e o Paulo aí tricotando e chegaram pelo menos em algum contexto, é verdade isso? Sim, é verdade. Estamos a caminho aí, fazendo alguma coisa nova aí para implantar aqui na Uni TV. Eu acho que isso é o mais importante. E você está contente com Florianópolis, com a administração de Florianópolis? Sim, estou contente. O prefeito lá, o estimado Topázio Neto, está fazendo um trabalho bom, né? Pelo menos ele é esforçado, né? Pelo menos não tem aquela demagogia como tinha antes, né? Ele realmente está com os pés no chão, fazendo um trabalho legal lá. Ô Pedro Paulo, você que é um camarada polêmico também, a Câmara de Vereadores na noite de ontem aprovaram 250 milhões que vai o senhor Orbino Coelho de Ávila, segundo é para Beira-Mar de São José. Será? Sim, se foi aprovado, meu querido, é o seguinte, se foi aprovado realmente, os vereadores têm, quantos vereadores tem? 19 vereadores? Sim. 19 representantes do povo, na última só teve 4 que não votaram. Então foi 15 votos, né? 15 votos. Se votaram, o projeto deve ser bom. Vamos dar um apoio ao prefeito também, o Orbino Coelho de Ávila, que está fazendo um trabalho razoavelmente bom na cidade de São José, porque não tem que elogiar também esse trabalho do Orbino, né? Do atual prefeito. Então, eu acho que se o vereador, eu tenho certeza, se os vereadores votarem nisso aí, é algo bom para a cidade. Então, sabe, eu não sei, porque eu não sei de fato qual foi o conteúdo, eu não sei. Eu não estou sabendo bem o conteúdo. Não, os 250 milhões, segundo, porque a Prefeitura Municipal de Florianópolis estava precisando dar uma melhorada no caixa para a construção da Beira-Mar de São José, mais situações. A Prefeitura de um posto que vai ser feito uma UPA nova. Segundo os 4 vereadores aí que não apoiaram, eles estavam questionando porque ficou uma coisa, um ponto de interrogação. Eu quero 250 milhões, mas para quê? Vamos usar para quê? Vai servir para quê? Infelizmente, sabe como é que é o Brasil, né? 14 votaram a favor, 15. E isso agora o prefeito está feliz da vida. Se é 19, 15, né? Isso. 4 votaram contra. Quais foram os que votaram contra? Não sabe? Não, no momento, um deles foi o André Guesser. O André Guesser estava indignado com isso, o vereador André Guesser estava bravo referente a essa aprovação dos 250 milhões. Sim. Isso é briga política, meu estimado. É briga política. E a briga política é confusa em todo mundo. O mundo inteiro está fazendo confusão politicamente. Vamos acabar com briga e vamos atender os mais necessitados, atender os velhinhos, atender as pessoas doentes, pessoas pobres, pessoas humildes que passam fome nesse país, e é muita gente passando fome. Olha, tocou num assunto bom, tá? Para nós finalizar essa entrevista. Bebê Borne,
Isso é uma palhaçada, Tá na né? cadeia, não. É como aquele o Tem que futuro. botar na cadeia. O futuro governador de Santa Catarina, na cidade deles, a mulher que for num posto de saúde para se consultar com João. vai ser preso. Vai ser preso, vai ser internado como maluca. O João lá, Não, eu soube que essa Não, tem que prender. Como maluca, como doida. É uma coisa incrível. Olha, eu vi um vídeo Uma boneca. que o cara, a mulher, ai, meu filhinho, doutor, meu filhinho está com febre, com dor de cabeça. O médico olhava, coçava a cabeça, olhava bem sério para a cara dela, a doente era. E tem que prender um médico que acha isso aí bom. Só no Brasil que o cara vê essas coisas. Piada. Isso é vagabundagem. Isso é coisa. Mas você sabe de onde surgiu o bebê born? É que lá nos Estados Unidos se conta-se uma lenda, inclusive quem conhece o boneco de Chuck, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E aí o Brasil está nessa onda agora. Já pensou? Um pau boneco. Ele vai falar assim também, o Digão. Coisa pro fim do mundo, não. Coisa pro fim do mundo. Não, nós estamos realmente. Pedro Paulo, algumas outras informações? Vamos falar um pouquinho, diretor, da arbitragem do Brasil, que é uma vergonha. Que é uma vergonha. Essa arbitragem do Brasil é uma vergonha. É coisa de arrebentar, é coisa do torcedor sair e lá no Brasil me darem a minha grana que eu paguei, eu quero ir embora. Olha, é palhaçada. Criar um tal de VAR, que é mais ladrão do que o próprio árbitro. Esse VAR aí é uma vergonha. Agora é emitido 2 vezes. É metido no campo e o VAR, e lá tem quatro malandros lá no lado para ver nada. É tudo esquematizado, isso é uma piada, tem que acabar com essa palhaçada. Pedro Paulo, quero agradecer profundamente essa primeira e de outras grandes participações. Só não vai na casa da apresentadora Lenice. Ela tem lá um bebê born, é aquela. Como é que é o nome da cobra lá? Jade. A Jade. Pensa no tamanho da cobra. Ui! A Lenice, ela não faz esse tipo de coisa. Se fizer isso, o esposo dela bota ela para correr. Ela está criando um bebê born. Essa gente de gente muito boa, não vai fazer esse tipo de maluquice, ela não faz. Pedro Paulo, agradeço a tua participação, volte sempre. Nós vamos aí para um comercial e já voltamos. Obrigado, diretor. Rafa Bebidas, sempre presente nas melhores festas e eventos. Rua Manuel Sebastião de Souza, número 97, Forquilinhas, São José. Volta aí com o programa Conexão Urbana, como eu tinha falado para vocês. Ela está aqui fazendo uma visita. Foram várias ligações, hoje não dá, amanhã não dá, a agenda tá coisa, eu tenho que dar comida para Jade e por aí foi. Lenice Machado, boa noite. Boa noite, Márcio, que bom estar aqui contigo em primeiro lugar, quero te dar os parabéns aí por estar aí sempre com o seu programa animado, sempre pra frente. Essa é a verdade. E são anos, né? Eu e você aí, Mas só aqui na TV eu já estou, meu diretor, 5 anos? 6 anos. 6 anos. Só na TV, 6 anos. Que a gente conhece, A última vez era quando a Lua com a TV
Era Urban TV, estava lá na porquirinha que você teve lá. Exatamente. Tanto é que eu pensava que era lá e me atrapalhei toda. Não. Mas hoje deu. Quase que eu trouxe a Jade, tá? E deixa eu te contar uma novidade. Sexta-feira agora, Eu tô com medo. tá? Tô indo pra Curitiba, que vai estar chegando a Rubi. A Rubi é a minha outra cobra, né? Essa é a verdade, a Rubi vai estar chegando. Olha só. Aí eu vou trazer elas aqui. Porque a Jade já tá gigante. Então agora daí a Rubi é um pouquinho mais pequenininha, né? Você sabe que eu gosto de pedras preciosas. Ela vai na... Tem medo de cobra, Márcia? Olha, querida, não sei, de repente, né? Eu fico até arrepiado quando eu falei cobra, né? Ô, Vinícius, assim, ó, afinal, conta pra nós, o que tu tá programando pra tua vida, o que tu tá fazendo? E palavra que agora você virou uma dona do lar, né? Entre aspas, fazendo os seus trabalhos também, né? Conta pra mim. Conta pro telespectador. Então, deixa eu te falar mais. Além de dona de casa, porque eu tive um problema de saúde muito Sim, sério. fiquei sabendo. Isso, na verdade, eu tive um AVC isquêmico, desculpa, do lado esquerdo do rosto há 3 anos atrás. Isso que me afastou um pouco da TV, né? Que eu fiquei 3 anos fora da TV. 3 anos. Porque eu fiquei com o rosto todo torto. Eu simplesmente estava gravando e do nada eu não conseguia falar e fui lembrar quem eu era e acordar depois de 5 dias. Essa é a verdade. Tudo isso é decorrência do estresse, né? Só que assim, Márcio, você sabe que eu sou assim, quando eu estou muito cansada eu recuo para depois eu voltar com força total. Só que é muita gente me procurando. Então eu fui chamada de novo para me voltar com o programa da Lenice Machado no SBT aqui de Santa Catarina. E a gente está com um projeto aí, só que o problema maior está no horário, né? Sim. No horário. Porque a gente vai vir com uma outra pegada, vai ter participação de pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de fora. Então é um projeto... Ai, desculpa, tô até com a garganta ruim. É um projeto assim bem dinâmico. Sim. 15, 30 minutos no máximo. Porém, eu tenho que começar devagar. Por isso que eu estou em casa, cuidando da casa, virei dona de casa, Então, criando galinha, meu Deus, porco, Meu cavalo, vaca, cobras, meu Deus, aranhas também. Não. Essa é a realidade. Então, duas coisas não agrada, falou em cobra e aranha. e eu... Aranha que eu falo é aquela que faz assim, ó. Sim, aquela... Entendendo bem, tá chegando. E a Não, cobra vamos pensar ao contrário. Mas brincadeiras à parte, então tem bastante projeto, bastante coisa, só que eu quero ir mais devagar. É que na verdade, Vinícius, assim, ó, eu tive um problema também desse teu, só que o meu foi 22, quase 24%. Aí o médico disse para mim, cara, tu tá bem. Você vai ficar hoje aqui, amanhã tu estás embora, só que você vai ter que voltar a aprender a falar. Quer falar direito? Fala devagar. Se tu falar rápido, vai embolar tudo. Ele disse, fala devagar. Você vai ter que fazer assim daqui para frente, até tu voltar ativa. Fora ao contrário disso. A gente nunca acha que isso vai acontecer. Sempre acha. É que eu falo. Eu, sedentário, comedor de lasanha, de pizza, de salada, essa mulher aqui, light, e teve AVC. Agora tu vê. Fala aí. Vai entender. E eu treino, eu malho, eu faço musculação, Sim. cuido tudo. Tu não consegue entender. Só que acontece o seguinte, Márcio, que as pessoas elas não têm noção o que é por trás das câmeras. O que acontece com a gente atrás de tudo isso. Porque as pessoas olham todo esse glamour, essa coisa arada. Porque nós que trabalhamos com a televisão e com a imagem, você tem que provar que você é bom todos os dias. Sim. Todos os dias. Por isso que hoje em dia, tipo assim, eu fui chamada para fazer um monte de trabalho nas redes sociais, essas coisas, eu não pego. Até porque eu te descobri de novo, porque eu conversei com o teu irmão, eu disse, não, não é isso. Ela disse, só apareceu na rede social, subiu o que eu? Aí ele disse, não, cara, ela teve um problema de saúde, mas está em casa. Aí onde ele passou preocupado, está em casa.
Exatamente, porque o que acontece, Márcio? Acontece o seguinte, eu aprendi a me colocar em primeiro lugar. Quando você aprende a se colocar em primeiro lugar, tudo muda. Só que assim, ó, como tem gente que gosta de mim. Eu fui chamada para 4 emissoras de TV. Eu fui chamada, lembra, né, que eu fazia a Voz do Brasil também. Fui chamada para trabalhar de novo na Voz do Brasil, para fazer rádio, fazer um monte de coisa. Eu faço muito evento, bastante evento com a Jade, com a Copa. Só que assim, ó, são tempos que eu tenho que estar lá. Eu não vou mais fazer as loucuras que eu fazia antes. Quais eram as minhas loucuras? De ficar gravando, acho que tu lembra quando eu estava falando em Itapema, que eu trabalhava na Band. Teve um dia que eu gravei 12 programas num dia, em 24 horas. Então eu fui tomando remédio para eu não dormir, né, para ficar acordada, ficar ligada, eu lembro como se fosse hoje. E aquilo ali com o tempo, só que na época eu tinha 35 anos, hoje eu estou com 42. Depois dos 40, você tem que começar a estabilizar. Não espalha, eu tenho 60 anos. Mas estamos bem, exatamente. Aparentemente. Isso, não estamos brincando com os bonecos reborn, né? Não estamos nada disso. Eu tenho uma cobra, mas tudo bem. Tá, mas ele não quer falar. Então assim, você se apresenta com a Jade, então na hora que chegar o irmão da cobra e teu marido que vai estar com ela também, vocês dois. Duvido. Não, na verdade. A única corajosa sou tu mesmo. Sou eu. Porque a Jade, na realidade, ela é de um amigo meu, né? Sim. Isso. Aí, como eu adquiri a Rubi ela ainda tá pequena. Sim. E ela vem do Acre, então ela tá chegando de avião na sexta-feira, eu tô indo pra Curitiba buscar ela. Tem todo um parâmetro, tá, Márcio? Sim, legalização. É legalização, eu enfrentei uma porrada de perguntas, foram mais de 120 perguntas. Porque é um animal silvestre, né, assim. Isso, porque ao contrário do que as pessoas pensam, a cobra ela não é peçonhenta. Existem as cobras venenosas e existe essa, a minha é uma jiboia BCC, né? A jiboia, essa que vem pra gente, ela é criada em criadouro, em laboratório, né? Só aperta. Então. Só que ela já vem pequena pra gente, então ela vai se adaptar ao seu próprio dono. A próxima vez que eu vim aqui eu vou trazer ela. Porque ela vai se adaptando ao seu próprio dono. E engraçado que ela tem a personalidade do dono. Sabe? Isso é incrível, é uma coisa assim fenomenal, é algo assim que eu admiro muito, sabe? Admiro muito para tudo isso. É uma coisa assim que eu admiro bastante mesmo, é essa situação do animal com o seu dono. E aí, e por incrível que pareça, Márcio, uma curiosidade, eu tinha fobia de cobra, eu tinha muito medo de cobra. Muito medo. Cobra, aranha. Eu morei na Palhoça, o pessoal me odiava. Só coral eu matei 3. Aranha, umas quantas eu matava. Ai, tu não pode fazer isso no bichinho. Que? Mas não é bichinho, eu vou deixar umas gramas dessa morder. Não, tem não. E coral é venenosa, né? Aí assim, eu tenho que me cuidar muito, porque como eu não tenho medo de cobra, se vir uma cobra, eu vou no impulso, porque eu gosto do bicho, né? Eu estudei ele. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar muito a respeito disso. Muito. Porque quando você não tem medo de algo, você vai com tudo. Sim. Sabe? Você fica desacreditado naquilo. Essa é a verdade. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que acontece. Olha, é interessante. Você telespectador que está vendo aí, ó, começou aqui em Florianópolis, tá? Na Prime TV, e aí dali foi parar lá em Itapema, e de Itapema ganhou o mundo. Não, bacana, eu acho que assim, eu fico satisfeito, e eu acho que você merece, claro, total respeito, até porque você simplesmente é uma pessoa que você, além de lidar sério com as pessoas, você tem seu carisma, né? Não, você tem carisma, você tem seus contatos, tem o pessoal que te procura, eu acho que isso é importante, entendeu? Não pensa eu que 6 anos dentro da TV, até eu estava falando recentemente com o diretor, um fato que aconteceu engraçado comigo. Eu estava no mercado de calçando e estava de chinelo,
Aí o cara olhou para minha cara e disse, cara, eu te conheço. Aí eu disse, tá, quem eu sou? Ele assim, eu te vejo no programa Conexão Urbana. Aí ele assim, mas eu vou te dar um conselho. Cara, bota uma calça, cara. Pô, tu apresentador, velho, tá perdido com essa roupa aí. Assim mesmo, tá, agora tá cuidando, o que a gente tem que fazer? É a mesma coisa para você? É a mesma coisa. Estamos cuidando. Exato. Cuidando, assim, como atuando, o jeito fala. Tudo. Mas tanto é que essa semana eu fiz um stories ali, porque nós temos um casal de amigos que tem uma casa na Ilha do Remédio, lá em Barra do Sul. E eu fui fazer um stories e eu tava com essa unha aqui, ó, eu tava sem unha. Sim. Foi pra já. O pessoal meteu o pau. Nossa! Ai, perdão. Então o que acontece? No mínimo chamaram Lenice Fake News. Daí eles falaram assim, meu Deus, você tá sem unha, não sei o que, tal e tal. Eu fui lá e tive que excluir o stories. Porque o que acontece? As pessoas, elas cobram muito. Sim. E mal sabem as pessoas, Márcio, que as roupas que eu uso, hoje eu tô com uma roupa, tá? Que ela eu posso considerar nova, porque eu comprei ela num site, né? Super barato. Senão eu uso roupa de brechó. Não, mas tu anda com aquele. Como é que é o nome daquele? Os estilistas, o Os J. estilistas, Ramos e o Lucas Silva. Só que tipo assim, ó, eles deixam lá pros eventos, pros grandes eventos, Sim. essas coisas, né? Eles deixam as roupas lá pra mim. Só que assim, ó, a maioria das coisas que eu uso são roupas que eu pego em brechó. Porque você sabe que eu sou da reciclagem. Na verdade, tudo começou uma loja aqui em São José, era uma loja de roupa. Isso, era uma boutique. Sim. Que eu fui chamada num programa de televisão e eu comecei a ser chamada todo final de semana. Eu fiz uma propaganda gigantesca e foi indo e foi, como você falou, eu fui dando aqueles saltos gigantescos. Hoje em dia, Márcio, eu participo de eventos, tá? No Rio Grande do Sul todinho, no Garota Verão, eu sou jurado no Garota Verão, os MIS que tem em Santa Catarina, eu vou por tudo. Só que assim, é como eu te falei, eu não tenho mais aquele pique. Pois é, então eu vou te fazer uma pequena pergunta, que isso uma vez eu comentei aqui, fui alvo de crítica, mas tu vai entender o que eu vou falar. Estava eu num café, um amigo meu que é árabe olhou para mim, prima, eu disse, não sou prima, sou do Rio de Janeiro, sou carioca da Gema e aqui não boto algema. Aí ele disse, gostei de ti, eu vou te dar uma dica de árabe. Aí eu assim, Paulo, você quer ser rico? Eu disse, olha, rico, todo mundo quer ser rico de saúde, dinheiro, eu acho que isso é importante. Então eu vou te explicar, quer ser rico? Ande sempre no meio dos ricos. Os ricos sabem o que é, sabem o que te abre, te dão oportunidade, acreditam no teu trabalho. Queres ficar pobre? Fica no meio dos pobres. Aí eu disse, pô, tu tá falando mal dos pobres, cara, que é isso, cara? Ele, não estou falando mal do pobre. Porque pobre gosta de um carro velho, aquela mesma calça toda velha, velhinha, para ele está muito bom. Aquele saláriozinho minguado, então você nunca vai crescer se ficar pensando assim. Eu cheguei à conclusão que é por isso que os árabes com essa teoria, eles estão certos? Não estão errados, não? Claro que estão, Márcio. Estão certos. Então, eu vou falar um negócio aqui que vai surgir um babado muito grande no teu programa. Sim. Ninguém gosta de pobre, Uhum. tá? Ninguém gosta de pobre. E eu vou te falar o porquê que ninguém gosta de pobre. Porque o pobre, quando a gente fala em pobre, nós não estamos falando só em dinheiro. Em mente e atitude. Tá entendendo? Nós estamos falando no seguinte, porque assim, ó, Márcio, eu conheço muita gente sem dinheiro com uma riqueza gigantesca. Uma educação. Fenomenal, tá entendendo? Então, nós temos essa cultura, porque eu não tenho problemas com pobre. Se você for ver lá dentro do teu subconsciente, você tem sim. Você tem sim problema com a pobreza. Porque se você não tiver esse problema com a pobreza, por que então que você não joga toda a tua riqueza pela janela e dá para os outros e você vai ser pobre também? Essa é a verdade. É a mesma coisa de mendigo. Eu não sei como é que está aqui na Grande Florianópolis. Tá demais. Mas lá em Barra Velha tá uma loucura. Tá uma loucura. Então, e tipo assim, esses dias atrás eu fui numa sessão da Câmara de Vereadores, que me convidaram e eu fui lá. E daí você sabe que eu sou bocuda, né? Eu sou aquariana, com sangue de gaúcho, então já deu o que falar. Pronto.
ferveu, borbulhou. Aí falaram, o que vocês acham dos mendigos? Eu disse, tem que juntar tudo, colocar tudo dentro de um ônibus e botar no local de origem. Mas os direitos humanos? E o meu direito humano? Eu não sou humana, pô? Eu não sou humana? É o que aconteceu em São Paulo. Isso! São Paulo pegou a Cracolândia e tiraram tudo, levaram tudo para tratar. Isso. Nada. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, querido, deixa só eu te falar uma coisa. Falei bem assim, tá com dó, leva para casa. Aí teve uma senhora que falou, mas coitados, não sei o que, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma cama de solteiro lá em casa. Vamos abrir uma área lá, isso na Câmara de Vereadores, na frente de todo mundo, e eu batendo boca da mulher. Eu falei assim, vamos abrir um espaço lá na sua casa, botamos essa cama de solteiro que eu tenho lá, enfio lá dentro da sua casa, e nós vamos montar um quarto lá para ele. Não, mas não é assim. Não, porque é isso. A nossa cidade, ela virou assim, teve um dia que eu e meu marido passando na rua, nós contamos 15. Não, tá bem. Aí de repente, quando eu olhei, demais também. quando eu olhei, 2 com um portão gigante, sendo escoltado com a polícia, porque a polícia teve que pegar, eles no flagra. Rafa Bebidas, sempre presente nas melhores festas e eventos. Rua Manuel Sebastião de Souza, número 97, Forquilinhas, São José. Estamos de volta aí com o programa Conexão Urbana, aqui na Unig TV. E agora nós vamos falar no quadro do Conexão Axé. Estou recebendo a visita aqui do pai Jaime da Fuca. Boa noite. Boa noite, Mário. É um prazer estar com você. Ele me arrumou Mário, eu sou Márcio. Márcio. Retifico-se. Antes de mais nada, Motombo Axé, que nós estamos também da mesma Gregória, da mesma área, entendeu? Inclusive o patrão Piazon está para vir aqui dar uma entrevista para mim. Mas o homem para sair de Jaraguá do Sul para vir aqui é um trabalho, é muita coisa. O problema é o deslocamento em si, e o problema é que as BRs estão tudo hoje em obra, ou em fase de pré-obra, ou conclusão de obra. Sim. Isso demanda um tempo um pouco maior, uma programação um pouco maior. A gente que mora aqui próximo já tem dificuldade com a BR-101 em relação ao trânsito, que é super congestionado, né? Toda a região metropolitana está assim, né? Ô pai Jaime, vamos falar um pouco de Fuca. O que a Fuca oferece hoje para aquele que quer abrir o seu terreiro, a sua tenda? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é entrar em contato conosco. Eu acho que é fundamental isso aí. Seja através do Piazon, seja através do Jaime, tanto pelo e-mail quanto pelo telefone. Sim. Certo? E primeiro passo: 90% das casas de santo não estão legalizadas. 90% das casas de santo na Grande Florianópolis não estão legalizadas. Não fecha no padrão da lei. Por quê? Porque a lei ela é remissiva. Ela vem
do nível federal, ela é remissiva para nível estadual, e no nível estadual ela é remissiva para nível municipal. Sim. Porque a situação que pega mais hoje, primeiro é preconceito, segundo é o som alto, que tem que se adaptar, se adequar ao recinto, para que o som seja adequadamente até tantos decibéis. E o segundo passo é regularizar a casa antes de se abrir a casa. Sim. Através do estatuto, através da filiação de uma federação, seja a nossa FUCA, seja outra federação, e registrar em cartório, que hoje está aproximadamente R$300 o registro do cartório. Dentro do enquadramento que o cartório fornece uma tabela para que ela esteja inserida dentro dos parâmetros que a lei hoje está em vigor, e daí se deixa no cartório em torno de 15 dias, sai o registro. Alvará. E o alvará se requisita pela FUCA, porque a lei não permite que o município dá alvará, a delegacia de polícia dá alvará. Direções. Antigamente, algum tempo atrás, era como se fosse um boteco que teria que pegar na delegacia, de jogos e diversões, uma autorização para funcionamento. Porém, no advento da legislação de 2003 e 2018, essa lei ela deu com que ela fizesse a abertura automática desde que tivesse filiada a uma federação de Umbanda. Então a federação de Umbanda, ela encaminha toda a documentação para os órgãos competentes. Essa é a situação. Até porque, telespectador, assim, quando eu estava na Palhoça, no bairro São Sebastião, eu estive ali com o meu terreiro ali por uns 5 anos pela rua, nada a qual reclamar, nunca tive problema com a polícia. O alvará deles também dá uma possibilidade para você conseguir usar sem problema, só veja bem, naquela época, como o pai Jair está falando, de lá para cá muitas coisas mudaram, muita, entendeu? Então por isso que você me diz que tem muitas federações e associação, tem um monte. Hoje a maioria dos terreiros aqui da capital estão tudo praticamente sem alvará, sem igreja, sem. Eu até fui numa tenda, que eu não vou falar o nome, até porque nunca me dá nada. Foi uma federação que o camarada disse, mas eu estou nessa federação do grupo, só vou dar uma dica, Federação do Rio Grande do Sul. Tá, você mantém dia? Não, eu parei de pagar, porque ele não resolve nada. Veja bem, quando você está numa federação, entenda uma coisa, como ele está falando, que ele me corrige se eu estou errado. Alvará que a FUCA fornece, você não tem, interesse, 100% de garantia para você tocar a sua sessão. Você, como ele falou, você tem que ir, fazer a sua documentação, tudo certinho, não é isso? Exatamente. Para não dar problema algum, entendeu? Chegou um caso meu que até o delegado disse para mim o seguinte, amigo, o teu alvará é a tua vizinhança, o teu alvará é a tua vizinhança. Se a tua vizinhança é amigo seu, não tem problema algum. Agora, se eles começarem a me ligar, aí nós só vamos ligar e aí para interferir. Não sei, o senhor quer falar alguma coisa aí? No início, no final do ano passado, nós tivemos uma audiência no Ministério Público Estadual. Sim. Procurador-Geral do Estado. Sim. Com a ministra Eloá Moraes. Ela é coordenadora geral de políticas para povos e comunidades tradicionais de matriz africana dos terreiros. Sim. E ela, inclusive, deixou contato para a gente tudo. Ela pediu para que qualquer atividade que tivesse de preconceito religioso ou os órgãos públicos não estivessem cumprindo a legislação que está em vigor,
que entrasse em contato imediatamente com ela, com Brasília, que eles fazem todos os trabalhos de conexão com o Ministério Público e que se for falta de documentação, se for falta de orientação, se for auxílio jurídico, por aí afora. Então, além do mais, a gente tem também aqui em Santa Catarina a orientação jurídica. Então, por isso que um dos objetivos é a criação do Vale dos Orixás, aqui em São José. Não sei se o Pai Jaime acompanhou a matéria, que foi encontrado vários bichos mortos, cabrito, foi uma coisa assim que descartaram bem na beira da BR. Isso é errado, isso é falta de respeito, principalmente com a natureza. Então eu acho que deveria de ter um local para descartar como é que para o nome? Incineração, como é que é? O incinerador. Isso, tem que ter. O incinerador. Eu acho que na cidade não suporta mais isso. E infelizmente vai ter uma pessoa aí que não vai gostar do que eu vou falar. Tem pessoal que está vindo de fora para cá, até foi comprovado que esse que jogou uma porção de bichos lá na beira da BR veio de uma outra cidade, de outro estado, não é daqui não, de outro estado. Então por isso, gente, você quer ficar ciente, quer estar por dentro da lei, associe-se à FUCA, a federação, entendeu? Porque, olha, muita coisa vai mudar, tá? Estamos aí fazendo uma parceria também. Eu estou fazendo uma parceria, eu estou fazendo uma parceria junto com o presidente Piazon, com o Pai Jaime, para nós fazer isso acontecer. Já que ninguém está se mexendo, alguém tem que se mexer, tá? Uma outra coisa que eu quero lhe perguntar: qual é o tempo quando o cidadão se cadastra, né? Se associa à FUCA? Quanto tempo demora para sair toda a papelada? Uma semana, 2, 3, 30 No máximo 2 semanas. 2 semanas está na casa. No máximo 2 semanas já vem toda a documentação via correio direto para casa do zelador de Santos. Sim. Não passa pela minha mão. Sim. Eu só faço o trâmite de encaminhamento da documentação para o presidente da FUCA. Sim. E dali em diante, ele que faz o trâmite para o Ministério Público, ele que faz o trâmite para os órgãos competentes, né? Então, não é um passo demorado, né? Então, é um passo bem rápido, né? Então, assim, com relação a essas oferendas, sim, ou esses despachos, sim, que são colocados nas encruzilhadas, sim, sim, no cemitério, na beira de cachoeira, sim, sou radicalmente contra. sim. Existe corte para orixá, existe corte para Exu, existe, mas também tem que saber que aquilo ali pode ser incinerado. Não é necessário deixar na encruzilhada, ou deixar no portão do cemitério, ou deixar na mata, vidro, copo, animais putrefando, e depois é macumba. E muitas pessoas vieram de fora. O que acontece? 3.000 terreiros na Grande Florianópolis, não tem como a gente fiscalizar um a um em época de camarinha, em época de feitura de santo. Sim. Ou festa de santo. Sim. São os dias e as datas que são comemorativas e que faz cortes de orixá e cortes para Exu. Sim. Só que deve ser levado a um determinado local, queima-se, encerra o papo, encerra o papo. Então por aí a gente leva a coisa um pouco mais a sério, para que não tenha crítica pela polícia ambiental, que não tenha crítica pelo meio ambiente, que não tenha crítica pela a sociedade ou outras religiões. Até da nossa própria religião a gente tem críticas. Por que deixaram fazer lá na encruzilhada uma oferenda enorme, gigante,
Mas aproveitando aí para dar alfinetada, né? O Pai Jaime, a internet, TikTok da vida, a internet, de que forma está prejudicando o axé, a cultura africana? Até porque hoje você vê Ibejada dirigindo carro, Exu dando consulta, né? Dando consulta. Qual é a sua opinião sobre isso? A sua opinião, a sua avaliação. Com relação ao TikTok, quase todas as casas de santo têm 1, 2, 3, 4 câmeras. Sim. E quem é que controla essas imagens ou esses locais? 3, 4, 5 pessoas. Tem pessoas de boa índole, tem pessoas de má índole, Sim. que aproveita pegar aquele espaçozinho que às vezes deu uma derrapada e coloca, faz um TikTok e faz uns cortes e coloca aquilo que interessa, e o que é bom ele não publica. Sim. E daí fica a fama e fica a situação rolando na casa de santo. Então isso fortalece que hoje a maioria dos terreiros, você já chega ali, tem uma placa bem grandona, terminante proibido bater foto, tirar foto, a não ser com autorização do dono da casa. Muitas vezes não é as pessoas que são visitantes ou são simpatizantes ou clientes Sim. da casa que fazem o TikTok. Eu volto a repetir. Pessoas que têm acesso às filmagens das casas de santo, um alerta até para os zeladores de santo. Sei que a maioria tem câmeras. E tem gente que pega aquelas câmeras, aquelas imagens e fazem um TikTok, e daí fazem corte, e daí fazem o que bem entendem com as imagens, que não tem como controlar. Tá, pai, outra coisa que eu quero perguntar sobre a Fuca. O cidadão tem um terreiro de quimbanda, vocês filiam? Todos os terreiros, Sim. seja almas e angolas, seja umbanda antiga tradicional, de Omolocô, seja de candomblé. Nós não fizemos distinção de ritualística. Eu acho interessante, até um dia eu perguntei para o Pezon, eu disse, a minha raiz é quimbanda de Malê. Ele disse, sem problema, vamos se filiar dentro da boca. Aí eu disse, vocês estão filiando então? Eu pensei que você não filiava, era só um bando e almas angola de inteiro. Não, embora sim, não conheço nada do ritual de candomblé. O quimbanda e umbanda, seja de Omolocô, seja de outra nação, eu tenho um conhecimento que o que aconteceu. Quando eu estava em São Paulo, onde eu fiz grande parte dos meus preceitos em São Paulo, já tinha muitas coisas de quimbanda, Omolocô e outras nações juntos, sincronizadas ali. Só tem almas em Angola aqui em Santa Catarina. Aqui. Eu fiz os preceitos meus de almas em Angola. Criado pelo saudoso Pai Evaldo e da Ida. Começou pela mãe Ida. Mãe Ida. Pelo pai Teles. Pelo pai Evaldo. Pelo pai Orlando. E na década de 70 tinha 6 a 8 casas de almas e angolas. Tá. O restante era tudo, era poucas casas, mas era lotada, né? Só para te dar um exemplo assim, eu morava na Coloninha, me criei na Coloninha, e onde é hoje o Centro Social Urbano, aquilo ali antigamente era uma encruzilhada enorme, gigante. E era difícil à noite que não tinha ali 10, 12 terreiros ou casas de santo fazendo seus trabalhos, porque era um lixão. O lixão de Florianópolis era na Coloninha, não era no Itacorubi. Então assim, a macumba rolava. Essa que era. Tá. Nós estamos, perdendo o sinal em 3 minutos. Dá para repetir? 48 988 13 86 19, é o mesmo que está no seu celular aí. E Jaraguá do Sul, Fuca ou Fuça,
federação@org.com. Tá, para as pessoas que querem se associar. Se associar. E a sua tenda fica onde? Eu estou construindo hoje a minha própria casa, mas eu fiquei 9 anos numa casa de santo, que é da mãe de uma filha de santo minha, que era da mãe Maria de Eu Xangô. sei que era do... Não, eu pensei que era da porquininha ali do Luciano, não é? não, Leandro? não. O Leandro é um grande parceiro nosso, de longa data, e eu sou feito pelo Tata Neomar, né? Vai fazer 5 anos que eu encerrei a minha jornada de obrigações, e eu fiquei por 9 anos nesse Tata Neomar é lenda, né? Ele trabalhava com aquele Exu dele que ele não usava uma guia, era uma corrente de moto. Era corrente de moto. Tata Neomar é meu pai, meu zelador, eu respeito, com muito respeito ele, a jornada dele. Certo. Mais alguma informação? Tem alguns. Eu vi a reportagem de hoje que está em torno de 18 processos em andamento no Ministério Público Estadual. Sim. Ou em delegacias. Se alguém tiver algum tipo de problema com situações, entre em contato comigo nesse telefone ou com o pai Piazon, que é de Jaraguá do Sul. Sim. E a gente talvez possa auxiliar, orientar as situações que decorrem desses processos que estão em andamento. Quero agradecer profundamente a sua participação. Então, assim, você que quer se filiar à FUCA, entre no site. Pode ser jaimefrans@gmail.com.br. Então, ou pode falar comigo também, tá? Pode falar comigo também, não há problema também, está tudo na mesma casa. Tá certo, gente? Estamos aí. Quero agradecer profundamente. A Uni TV está à sua disposição, o programa Conexão Urbana sempre. E vamos para cima do senhor Orvino, do Vale dos Orixá. Gente, boa noite a todos, muito obrigado e até o próximo programa.